que o amor do Pai, o amor de Deus Pai, que a paz de Jesus Cristo Filho, em comunhão com o Espírito Santo, estejam sempre conosco, a paz, a alegria, o amor e todas as virtudes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em pleno tempo do Advento. Nós estamos chegando na data do nascimento de Jesus. Estamos exatamente na plenitude dos tempos de que fala o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, em que o apóstolo Paulo, identificando que o nascimento de Jesus vem no tempo oportuno, que todo projeto de Deus é um projeto perfeito e tudo de Deus é necessário e suficiente, identifica o nascimento de Jesus na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, como o tempo oportuno, como a plenitude dos tempos. Então nós estamos fazendo uma memória importantíssima na fé cristã do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o maior acontecimento da fé cristã. Porque desde quando Adão e Eva quebraram o pacto com Deus, permitindo que o pecado entrasse no mundo, nós passamos a nossa vida inteiramente com penumbra, porque nós não tínhamos ainda a realização do plano de Deus de salvação. É importante dizer que Deus prometeu, depois que no mundo entrou o pecado, Deus prometeu que haveria a salvação. Mas essa promessa, ela viria no tempo oportuno de Deus, no tempo de Deus. Então, essa comunicação do projeto de salvação de Deus dar-se-ia com a vinda de Jesus. Mas teve um tempo que para nós é um tempo grandioso para que esta promessa se realizasse. Mas se realizou no tempo certo, no tempo da plenitude, no momento oportuno, porque tudo de Deus é perfeito. E Deus utilizou-se dos profetas para nos comunicar que no tempo vindouro inauguraríamos um novo tempo, que era o tempo da Boa Nova, o tempo da vinda do Messias, o tempo do nascimento de Jesus. E nós vamos identificar isso em alguns profetas que falaram em nome do Senhor. O Senhor comunicou a eles para que eles dissessem a todas as pessoas no Antigo Testamento do que viria a acontecer. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e no capítulo 9, versículos 5 e 6, e em outras partes da sua profecia, mas eu vou me deter ao capítulo 7, versículo 14,
e ao capítulo 9, versículos 5 e 6, anunciam a vinda do Messias, daquele que é o Salvador, daquele que viria para redimir os nossos pecados, do Redentor, daquele que viria para limpar os pecados que estão incrustados em nossa vida a partir do pecado original. E também dos pecados que, com o pecado original, a humanidade aderiu ao pecado. Não houve resistência. Tanto é que o mundo é o mundo dos pecadores. Então, Deus, que nunca desistiu de nós, nos diz através dos profetas que viria Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, para nos conceder a salvação. No capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: eis que a jovem mulher está grávida e dará à luz um filho, ao qual ela chamará de Emanuel. O profeta Isaías, ainda no capítulo 9, versículos 5 e 6, também narra o nascimento do menino Jesus. Pois um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Ele recebeu o império sobre os ombros e foi-lhe dado como nome: Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Imenso é o império e uma paz sem fim para o trono de Davi e seu reino, que ele estabeleceu e consolidou no direito e na justiça, desde agora e para sempre. O amor zeloso de Javé dos exércitos fará isto. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, também anuncia a vinda de Jesus e profetiza que Jesus nasceria em Belém. O profeta Miqueias, também se referindo ao nascimento de Jesus, o Messias, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte: e tu, Belém, Éfrata, pequena entre os cães de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que deve governar Israel e cujas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias antigos, porquanto ele os abandonará até o tempo em que a parturiente parturirá. E Belém é muito significativa esta cidade para a fé cristã, porque Belém significa, Belém, ela é uma palavra de origem hebraica, que significa Bet, que é cidade, lugar, e Lém, que significa pão, o lugar do pão, a cidade do pão, a casa do pão. Então, Betes é casa, é lugar, é pousada, é cidade, e Ilém significa pão. Então, é a casa do pão, o lugar do pão. E exatamente neste lugar do pão, né, nasce Jesus, que nos evangelhos ele vai se identificar como eu sou o pão da vida. Então, tudo de Deus é perfeito.
exatamente na casa do pão, em Belém, nasce o pão da vida. A entrada de Jesus no mundo se dá exatamente em Belém, ele que é o pão da vida, e ele mesmo, no futuro, vai se declarar como o pão da vida. O profeta Jeremias, também no capítulo 23, versículos 5 e 6, trata da vinda de Jesus. Trata da vinda do Salvador, daquele que vem, e vem como Deus e como homem, porque ele vem da linhagem da tribo de Judá. Né? Nós vamos identificar que Maria, sua mãe, e José, o seu pai adotivo, são da tribo de Judá. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 23 de sua profecia, nos versículos 5 e 6, diz o seguinte: eis que dias virão, oráculo do Senhor, quando suscitarei a Davi um rebento justo, será rei de verdade e agirá com prudência. Haverá direito e justiça no país. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará em segurança. Eis o nome que lhe darão: Javé, justiça nossa. Então há toda uma coerência, há toda uma perfeição quando nós tratamos dos projetos de Deus e desse projeto de salvação, que é um projeto fundamental para a nossa vida. O profeta Zacarias também trata de Jesus. E ele já fala de Jesus, né, entrando na cidade santa, na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, quando Jesus vai se entregar aos seus algozes para ser flagelado, para ser crucificado e morto nessa trajetória que ele mesmo se doa por amor supremo à nossa humanidade. Então, no capítulo 9, versículo 9 da profecia de Zacarias, ele trata da entrada de Jesus e em Jerusalém. E no capítulo 11, versículo 12, no capítulo 11, versículo 12, ele fala da traição que Jesus sofrerá e que Jesus foi entregue por 30 moedas de prata na traição de Jesus, na traição de Judas a Jesus, e que está amplamente narrada nos evangelhos. Então esses profetas deram a certeza de que haveria o Novo Testamento, de que Jesus viria, de que o Salvador viria para redimir a humanidade. Isso enchia os corações de todos aqueles que viveram no Antigo Testamento de esperança, a esperança do Rei de Israel, do Rei cujo reinado não terá fim e cujo reinado terá paz e alegria para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante que nós agora façamos uma reflexão acerca da vinda de Jesus. É muito importante isto,
porque a memória, nossa memória, como fé cristã, nós não podemos sedimentar a nossa fé se nós não guardarmos em nossa memória, no nosso coração, na nossa vida, o testemunho, o amor de Deus na realização do projeto de salvação. E como vai se dar o projeto de salvação? O projeto de salvação vai se dar no momento oportuno, no momento em que, e aí é o começo da realização desse projeto, com a vinda do anjo Gabriel, que muitos teólogos dizem que é arcanjo, já um anjo com um grau maior na hierarquia espiritual do céu. Não importa para nós aqui se Gabriel é anjo ou arcanjo. Ele se apresenta como anjo, aquele que vai falar como Deus. É o mensageiro perfeito. É o mensageiro fiel que vai a Nazaré, como narra de uma forma descritiva, que não deixa qualquer dúvida, no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Ele vai a Nazaré, vai à casa de Maria e anuncia a Maria o projeto de salvação de Deus. Maria estava prometida em casamento para José, que também, tanto Maria como José, são integrantes da tribo de Judá. Tudo isto para se cumprir a profecia dos profetas que nós nos referimos. Tudo que é de Deus é perfeito, tudo que é de Deus é anunciado no tempo certo, e tudo que é de Deus é justo e é verdadeiro. Então Maria estava comprometida em casamento com José. E na cultura judaica, uma mulher prometida em casamento é como se ela já estivesse casada, embora não tivessem estado juntos, vivendo ainda juntos, era como se tivesse casado. Então ela é colocada à prova quando o anjo diz: Maria, faz aquele anúncio cordial que em nenhum momento da palavra de Deus um anjo se dirige a uma pessoa da maneira como o anjo Gabriel se dirigiu a Maria, dizendo, inclusive, que ela era bem-aventurada, que ela encontrou graça diante de Deus. Ora, uma mulher altamente privilegiada, e naquele momento em que o anjo anuncia a Maria, né, o desígnio de Deus, a vontade de Deus, naquele momento se estabelece entre Deus. E quando eu falo em Deus, eu falo também, e não poderia ser de outra forma, eu falo da Santíssima Trindade. Porque nós temos um Deus único em três pessoas, isso é um mistério que nós não podemos alcançá-lo totalmente. Às vezes é incompreensível quando nós estivermos experimentando a salvação.
nos novos céus e na nova terra, nós vamos entender este mistério, porque um dia ele será devidamente nos revelado. Então, naquele momento em que o anjo anuncia a Maria o desejo de Deus, se estabelece entre Maria e Deus, e aí eu falo em Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, uma íntima relação que nenhuma pessoa nascida do ventre de uma mulher teve para com a Santíssima Trindade, teve para com Deus. Então Maria torna-se uma pessoa íntima de Deus. Tão íntima que o anjo anuncia que ela vai gerar no seu ventre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E o que vai ser gerado no ventre de Maria é uma geração, é uma geração de Deus no próprio Deus, no ventre de uma mulher. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus é gerado por Deus e é o próprio Deus, é a própria substância. Então a substância de Deus Pai com Jesus e o Espírito Santo é uma mesma substância. E como se torna uma só pessoa, não existe hierarquia entre eles. O que existe é a obediência, é o amor, é a perfeição, porque Deus, o nosso Deus, como diz Santo Tomás de Aquino, é a perfeição das perfeições, é a maior de todas as perfeições. Por que Santo Tomás diz que Deus é a perfeição da perfeição? Porque tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, por exemplo, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, são reinos perfeitos, mas não tem a perfeição do Criador, porque esses reinos são criaturas de Deus, como nós somos criaturas de Deus, e nós só vamos nos tornar filhos de Deus com o batismo, quando nós renunciarmos e limparmos com a água e com o fogo, quando nós removermos da nossa vida a mancha do pecado original, é que nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós somos criação de Deus, fomos criados em estado de graça, mas nós fomos atingidos, fomos manchados pelo pecado original e nos jogamos no mundo de pecado. E Jesus, que é gerado no ventre de Maria, Jesus veio para nos redimir. Por isso que Jesus é o Redentor. Veio para nos redimir do pecado original, do pecado que entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva ao comer o fruto da árvore do bem e do mal, que eles não poderiam comer porque Deus já havia os advertido para que eles não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Porque a árvore
que vai gerar o fruto para nós comermos, é a árvore da vida. É a árvore da vida e da vida em abundância. É a árvore que vai nos habilitar para que nós possamos ir para o reino de Deus, purificados, para integrarmos a vida celestial de corpo e alma. Então, o projeto de Deus com a vinda de Jesus é esse projeto de nos incluir definitivamente na família de Deus. Nós nunca vamos ser igual a Deus, mas nós vamos integrar a sua família, vamos integrar o seu mundo, vamos ser seus filhos. Nós nunca vamos chegar onde ele chegou, porque ele é o Deus absoluto, é a perfeição da perfeição. Mas o nosso destino, a nossa vocação é a vivência integral da perfeição. E a ele, Deus Pai, a própria perfeição. Então, Maria, naquele momento em que ela recebe o anjo, ela fica atônita. E ele diz: não tenhas medo, não tenhas medo, porque... E ela, coberta pela graça de Deus, ela tira o medo da sua vida, porque ela já estava preparada para isto, e ela diz o sim para o anjo Gabriel. Quando ela diz o sim para o anjo Gabriel, ela renuncia definitivamente às conveniências humanas, porque ela poderia ter dito não ao anjo Gabriel, dizendo: olha, estou prometida em casamento a José, e se eu aparecer grávida, eu vou ser considerado uma mulher indigna, poderei morrer apedrejada, porque as adúlteras, as mulheres adúlteras, aquelas que tinham inclusive qualquer desconfiança de adultério, de aparecer grávida, que não fosse da pessoa para a qual ela estava comprometida, a pena era de morte, e morte de apedrejamento. Mas ela não teve medo. Ela disse para o anjo sim. Deu sim para o projeto de Deus. E isto é que a habilita a ser a Maria venerada pela fé cristã. Primeiro, por ter sido escolhida por Deus. Dentre todos os viventes no mundo, ela foi escolhida, não é? Ela foi escolhida como a mulher para gerar em seu ventre Jesus Cristo, Filho. E a partir desse momento, do anúncio do anjo Gabriel, o eixo central da nossa fé é Jesus. Por isso que nós somos cristãos, porque nós acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós somos, a partir do momento do sim de Maria, a nossa vida, toda ela, deve ser dedicada a Jesus, porque tudo, o centro da nossa divindade é Jesus. E Jesus que é Deus. Jesus é Deus. E onde está Jesus, está Deus Pai, está o Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo pergunta
como é o Pai, um dia para Jesus, e Jesus diz a ele: tu não sabes, não é? Que quem me vê, vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, Jesus é Deus. Mas toda essa narrativa que nós estamos fazendo é o início de uma grande dor que Jesus vai passar para concluir, em parte, o projeto de salvação, porque o projeto de salvação de Jesus ainda está em curso. Por isso que nós celebramos o Natal. Nós ainda estamos caminhando com Jesus para a Jerusalém Celeste. Nós não chegamos ainda na Jerusalém Celeste, por isso que a memória do nascimento de Jesus é fundamental na nossa vida. Diante disso, já dessas primeiras reflexões que nós fizemos no nosso vídeo, nós estamos no Advento. Nós acreditamos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Nós estamos fazendo a vontade de Jesus. Nós estamos caminhando com Jesus. Jesus integra a nossa vida. Nós dedicamos a nossa vida a Jesus, ou nós ainda estamos no mundo? Nós ainda não iniciamos verdadeiramente a nossa caminhada para Jerusalém Celeste? O tempo do Advento é o tempo de reflexão, é o tempo da alegria, é o tempo da conversão, é o tempo de nós fazermos uma revisão da nossa vida, fazermos um redirecionamento da nossa caminhada, nos fortalecermos na fé, na esperança, no amor. Então esse é um tempo muito rico para nós, por isso que o Natal deve permanecer na nossa vida para sempre. O Natal é o dia a dia da vida do cristão, porque nós precisamos de Jesus na nossa vida. Precisamos desse Jesus que bate à nossa porta. Como diz o livro do Apocalipse no capítulo 3. Eis que bato à tua porta, e se tu ouves a minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu ceará comigo. Então esse Jesus que vem no seu nascimento é o Jesus que vem ao nosso encontro. Jesus desce do céu para encontrar conosco. Nós não precisamos fazer nenhum esforço de ir ao encontro de Jesus. Mas Jesus desce do céu, desce da sua vida celestial, como pessoa como nós, para vir ao nosso encontro e dizer: eu estou aqui para pagar a conta do pecado que vocês fizeram. Mas por amor a vocês, por não desistir da humanidade, para não desistir de mim, meu irmão e minha irmã, para não desistir de ti, minha irmã, para não desistir de ti, meu irmão, é que Jesus desce do céu e vem ao nosso encontro. São João Crisóstomo, que viveu entre o século IV
e o início do século V, né? Bispo de Constantinopla, doutor da igreja, ele dizia: Jesus desceu do céu para nos levar para o céu. Jesus não desceu do céu para nos visitar. Ele desceu do céu para nos levar para o céu. Esta palavra de sabedoria de São João Crisóstomo, ela nos alegra, ela nos dá a certeza, ela nos reafirma o amor de Deus. Isso foi no século, o São João Crisóstomo viveu entre 347 e 349 a 407 depois de Cristo, entre os séculos 4 e 5, início do século 5, já nos traz esta verdade. E muitos dizem assim: mas um santo, né? Um santo, porque tudo que é bom é revelado. A palavra de Deus é a palavra-chave que está nas Escrituras. Mas muitas coisas serão ditas e serão escritas, mesmo no ambiente do Novo Testamento, no ambiente da Boa Nova, que reflete e que se concretiza como palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é concebido por Maria e no tempo certo ele nasce em Belém. E eu quero fazer aqui a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: ora, quando estavam lá, já em Belém, quando Maria já estava grávida nos últimos dias, chegou o tempo em que ela devia dar à luz. Ela teve seu filho primogênito, enrolou-o em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não tinha lugar na sala inferior. No estudo do local onde Jesus nasceu num local em que moravam, em que viviam os animais. Fora da cidade de Belém, numa gruta, ali com os animais, onde viviam os animais, e depois Maria enrolou em faixas e o colocou numa manjedoura, porque não tinha lugar na sala inferior. Ou seja, Jesus nasceu como a mais pobre de todas as crianças. Jesus nasceu de um casal, aqueles que foram escolhidos por Deus para cuidar de Jesus, Maria, sua mãe, na qual ele foi gerado, e José, o seu pai adotivo, que aqui vamos fazer um parêntese. O Evangelho diz, o Evangelho de Mateus, que o anjo, no sonho, disse a José: José, não abandona Maria, porque Maria concebeu um filho do Espírito Santo. E ele se tornou o pai adotivo de Jesus. E como pai adotivo de Jesus, ele cumpriu rigorosamente o papel de pai, cuidando de Jesus como se fora o próprio pai biológico de Jesus,
que não era, mas foi o pai adotivo de Jesus. E mais um detalhe importante: Maria teve um parto sem dor, porque Maria conservou a sua virgindade antes, durante o parto e após o parto. Maria foi uma pessoa especial. Maria foi imaculada desde a concepção no ventre da sua mãe. Maria não experimentou o pecado. E por que não experimentou o pecado? Foi porque ela foi escolhida para conceber Jesus. E Jesus como sendo Deus, e Jesus como sendo puro, puríssimo, perfeitíssimo, ele não poderia nascer num ventre de pecado. Porque embora Jesus amando os pecadores, nós somos pecadores e Jesus nos ama os pecadores, mas rejeita de uma forma dura e implacável o pecado. Jesus, que é Deus, não tem conversa com o pecado. Jesus nos ama como pecadores porque aposta, deseja que nós renunciemos o pecado e iremos segui-lo para a Jerusalém Celeste. Mas Jesus com o pecado, não. Isso é uma dos maiores erros, se atribuir que Maria era uma pecadora, porque, sendo pecadora, ela teria o amor de Jesus, mas ela não poderia ser gerada no ventre de Jesus, porque Jesus é sem mácula e ele não poderia ser gerado num ventre maculado, num ventre pecador. Por isso que se sustenta com uma argumentação muito sólida, uma argumentação de fé, uma argumentação espiritual, uma argumentação filosófica, uma argumentação teológica, uma argumentação também baseada na razão. A fé e a razão, elas se unem para concluir que Maria era sem pecado, porque ela gerou no seu ventre aquele imaculado, aquele perfeito, aquele puríssimo. Por isso que muitos denominam Maria de Maria Puríssima, porque ela gerou aquilo que é puríssimo no seu próprio ventre. Muito bem. E ela não teve dor. Um parto sem dor. Então Jesus nasceu como uma pobre criança. Depois vem a perseguição contra as crianças, porque se temia nascer o Salvador, vamos ter que matar as crianças, porque nós não queremos rei de judeus e nem Salvador. E aí eles vão, isso é um outro momento para nós falarmos. Aí José, Maria e Jesus vão para o Egito até passar o momento da perseguição e voltam para Nazaré. E em Nazaré ele passa a sua infância, sua juventude, e aos 30 anos começa a sua vida pública. E isto aqui é algo interessante, e a vida pública de Jesus tem toda uma riqueza, uma referência para nós,
Mas eu quero falar de um ponto que é muito pertinente neste vídeo do Natal. Não acreditaram que Jesus era o Messias. Jesus, quando começa a sua vida pública, tem os fariseus e os saduceus como adversários, como inimigos, e muitos pagãos e muitos publicanos não aceitavam Jesus. E por que não aceitavam Jesus? As religiões da antiguidade nos ajudam a entender isso. Eles tinham dificuldade de entender que Jesus era Deus porque Jesus era um homem. Eles tinham a ideia, tanto na cultura grega, que foi a cultura mais rica, mas nas demais culturas dos povos antigos, Deus era aquele ser divino, o ser totalmente superior aos humanos, era aquele ente intocável e absolutamente Deus por si mesmo revelado. Então, no projeto de salvação do nosso Deus, Jesus vem como homem para ser o nosso Salvador. Muita gente não acreditava, a maioria não acreditou. Jesus, como é que esse cara é Deus se ele nasceu de uma mulher de Nazaré, se ele não tem nada, se o reinado dele não indica nada, se ele não tem nenhum cargo político, se ele não tem poderio militar, se ele não tem influência nas classes do mundo? E por isso Jesus também foi desacreditado. E os olhos do pecado impediram que a humanidade reconhecesse Jesus como Messias, como Salvador. E aqui eu quero lembrar de uma passagem importante do Evangelho, em que Jesus vai a Nazaré e lá ele não consegue fazer milagre porque as pessoas não acreditavam. Não é Jesus, filho de José e de Maria, que viveu conosco, né? Que tinha os seus irmãos aí, irmão de Judas, de José e tal. E essa questão também sobre Maria ter tido outros filhos, nós já até gravamos um vídeo sobre isso. Maria não teve outros filhos, porque Maria, por ter sido escolhida por Deus para gerar o Salvador, que é a pessoa fundamental, a pedra fundamental da nossa fé cristã, ela é imaculada, ela é virgem, ela é a mãe de Deus, ela subiu aos céus, foi assunta aos céus de corpo e alma, e ela é, dentre todos os viventes, a pessoa que não experimentou o pecado, não por ela, mas por Jesus, que é a pedra fundamental, a pedra angular que foi rejeitada pelos homens, pelos construtores, pelos pedreiros e que se tornou a pedra angular. Então, diante de todo esse quadro, nós vamos ver que não acreditaram em Jesus, porque jamais poderiam. Como é que esse cara é o Messias? Que ele é um João ninguém? E a pergunta que eu faço para mim e faço para você, meu irmão e minha irmã: quem é Jesus? Esse Jesus, criança pobre,
que nasceu em Belém, que foi rejeitado no mundo em toda a sua vida, que foi flagelado, que padeceu, morreu na cruz, foi crucificado e morto na pior morte, fora dos muros de Jerusalém, porque assim como Jesus nasceu fora dos muros de Belém, Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Foi considerado indigno pela humanidade. Nós acreditamos neste Jesus? Nós queremos seguir este Jesus? E Jesus nos faz uma exigência amável, porque Jesus não obriga ninguém, mas as ordens de Jesus são verdadeiras ordens de amor. Nós, seguindo Jesus, nós estamos preparados para abraçar aqueles que são excluídos deste mundo, que são rejeitados pelo mundo. Jesus quer que nós hajamos como Ele. E para isso, nós temos que pedir a Ele a graça para sermos os seus imitadores, para agirmos como Ele, para sermos um exemplo como Ele foi o exemplo. É isso que Ele aposta em nós. Por isso que Ele nos acolhe como filhos. Deus nos diz, o próprio Paulo nos diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós fazemos parte, não é? Somos membros do corpo de Deus. Somos igreja militante. Igreja que milita para Jerusalém celeste. Então, como é que nós vamos receber Jesus neste Natal? Só para nós termos aqui, é só como exemplo, para que Jesus fosse considerado pela humanidade, pela igreja, como homem e como Deus, 100% e 100% homem e 100% Deus. Existiram 2 concílios, porque existia uma heresia de Ário que dizia que Jesus foi criado por Deus, mas não era Deus. Era um ser, uma criação excepcional, mas não era Deus. E esse arianismo, essa heresia, perseguiu a igreja por longos anos. Ainda tem semente disto no mundo, desta heresia. O concílio de Nicéia de 325 e o concílio de Calcedônia de 451, que confirmou os postulados do concílio de Nicéia, que proclamou Jesus como homem e Deus. Isso já no século V, né, da igreja primitiva em um concílio. É esse Jesus que nasceu em Belém. É esse Jesus que deu a sua vida, que o Apocalipse diz, no seu capítulo 3, versículo 20 e 21. É esse Jesus que diz: eu bato às tuas portas. Se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. A pergunta que eu faço: nós estamos convictos e estamos dispostos a abrir sempre
a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, para que Jesus entre e faça morada conosco e a gente possa cear com Ele e Ele cear conosco? Este, meus irmãos e minhas irmãs, é o nosso grande desafio neste Natal. Nós vamos pedir a graça de Deus para que Ele nos conceda a luz, para que a gente possa tirar da nossa vida todas as trevas e sermos grandes receptores de Deus na nossa vida. Acolher Jesus. O advento nos prepara para acolher Jesus. O Jesus pobre, o Jesus homem, o Jesus, o supremo amor da nossa vida. Este é um dos aspectos importantes do advento. O outro aspecto é que Jesus virá. Jesus voltará. E voltará não mais como aquele Jesus que veio pela Galileia, veio por Nazaré, nascido de Maria. É o Jesus que vem com sua glória e poder, com o seu governo permanente, como juiz justo para julgar os vivos e os mortos. E aqui eu me lembro da profecia de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel, que foi levado cativo no cativeiro da Babilônia, quando invadiram e saquearam Jerusalém, o levaram para a Babilônia. Esse Daniel, que era jovem, mas convicto, fiel a Deus. Olha o que diz o profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ele teve uma visão, e na sua profecia, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele tem a visão de Jesus vindo com seu poder e glória. O livro do Apocalipse, no versículo 1, versículo 7, também no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, também Jesus está vindo com todo o seu poder e glória, e no capítulo 19 também do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o último livro da Escritura Sagrada, o livro escrito por São João, o livro da Revelação, diz, no seu capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E no capítulo 19, existe no capítulo 19 as referências
fundamentais sobre a segunda vinda de Jesus com poder e glória para estabelecer o julgamento do mundo conforme tudo revelado e profetizado nas passagens da palavra de Deus. E também o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Descrevem a vinda de Jesus e nós temos que estar preparados para a vinda gloriosa de Jesus e com poder. E para isso, devemos empreender um grande esforço para que nós possamos recebê-lo dignamente em nossa vida, em nosso coração. É por isso que eu peço, neste momento a Ele, ao nosso Deus, que nos conceda a graça de recebermos Jesus em nossa vida para sempre. Amém.